Bom, nós vamos falar de pancreatite aguda, e o nome já próprio diz, pancreatite é uma inflamação aguda do pâncreas e que acomete três componentes, ou seja, o próprio pâncreas, as estruturas adjacentes ao pâncreas, ou seja, estruturas peripancreáticas, mas também se o quadro se agravar, ele pode desencadear o acometimento de órgãos de distância e gerando um quadro sistêmico. Qual é a gênese dessa inflamação? Por que, que o pâncreas inflama e o que, que vai inflamar o pâncreas? Simplesmente vai haver uma autodigestão tecidual do interstício do pâncreas pelas próprias enzimas pancreáticas. Se esse quadro for grave, ele vai gerar uma resposta, uma doença sistêmica, com um quadro que a gente chama de síndrome de resposta inflamatória sistêmica. Bom, pensando nisso, se esse quadro for bem grave, a gente vai ter aí uma alta letalidade desse quadro. Bom, na maioria das pancreatites, quando os pacientes chegam com pancreatite, a gente vai perceber que esses pacientes vão ficar com sequelas após ter uma pancreatite. Então, você imagina que é um quadro bem grave, um órgão muito importante, mas a resposta é não. A grande maioria das pancreatites não vai deixar nenhuma lesão, nenhuma sequela morfológica, ou seja, você não vai conseguir, de repente, perceber uma lesão grave no pâncreas, através de algum exame de imagem, por exemplo, nem vai gerar uma sequela funcional. A gente está falando da maioria dos casos. Por quê? Porque a maioria não complica. A maioria cursa com o quê? O que, que vai ter no paciente que tem pancreatite, mas que essa pancreatite não complicou? Então, ele vai ter apenas edema, edema do pâncreas, apenas edema do pâncreas. Vai ter uma lesão, mas essa lesão vai se resolver e vai haver apenas um edema desse órgão. Bom, se a gente pensar numa pancreatite que é leve, que não é grave, o que, que vai acontecer? Quanto tempo vai durar uma pancreatite aguda? Bom, então você imagina aí 3 a 7 dias, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas. Eu chutaria 2 semanas, mas a resposta não é essa. 3 a 7 dias. Olha como que esse quadro é muito curto. Então significa o quê? Que pancreatite leve é igual gripe. Pancreatite leve é igual gripe. Autolimitada vai ter edema apenas e vai durar só uma semana e vai se resolver. Claro, se o paciente receber todos os cuidados necessários. Bom, então assim, essa pancreatite leve que parece uma gripe, não que tem sintomas gripais, mas que dura o tempo de uma gripe, qual a percentagem dessas pancreatites leves? Será que é a maioria, metade dos casos? Então, sempre a resposta é um nível muito alto. 80 a 90% dos casos são pancreatites leves. É isso mesmo, é a maioria mesmo. Amém. Apenas uma percentagem menor, de 10 a 20%, é que vai complicar. Bom, quando essa pancreatite complica, o que, que eu vou ter? Bom, eu tenho ali no pâncreas um monte de enzimas digestivas que vão fazer o quê? Destruir o tecido pancreático. Então, eu vou ter que ter o quê? Necrose. E essa necrose vai se estender por onde? Para regiões adjacentes, já que o pâncreas fica ali embutido num monte de coisa do lado. Então, eu vou ter complicações locais. Mas se esse quadro for muito grave, eu vou atingir órgãos à distância. Eu vou desestabilizar sistemicamente esse paciente. Então, eu vou ter complicações sistêmicas desse quadro. Bom, quais são as três complicações importantes? O que eu tenho que pensar? Pâncreas, do lado do pâncreas, e o quadro sistêmico. Mas o que a gente vai ver? Uma necrose do parênquima do interstício pancreático. Bom, lembra que o pâncreas é um órgão retroperitoneal. Então, se complicar, eu vou lesar tecido pancreático, mas eu vou lesar vasos. Se eu lesar vasos, eu vou ter uma hemorragia. Então, na pancreatite complicada, grave, eu vou ter sempre uma hemorragia retroperitoneal. Isso pensando nas estruturas adjacentes, essa hemorragia cometendo essas estruturas. E também eu tenho que pensar nesse quadro sistêmico. A sorte é que
esse quadro acontece apenas em 10 a 20% dos casos. E olha, ele dura bem mais que aquela pancreatite tipo gripe. Dura 3 a 6 semanas. Claro, essa necrose vai demorar muito mais tempo a se resolver. O que a gente tem que saber é que existem nomes diferentes para os tipos de pancreatite. Eu tenho aquele quadro de gripe, ou seja, que dura 7 dias. Eu tenho aquele quadro grave, que dura de 3 a 6 semanas. E elas vão ter nomes diferentes. Então, quais são os nomes dessas pancreatites agudas? Só tem dois tipos, não precisa saber mais nada do que isso. Se eu tenho a pancreatite aguda leve, eu vou ter apenas edema, e ela vai se chamar adematosa. Já vem do edema aí, adematosa. Ou intersticial, porque eu vou ter um edema do interstício. Mas se ela for grave, lembra da necrose e lembra da hemorragia. Necrose e hemorragia. Necrose e hemorragia vai ter a pancreatite necrosante, mas que também leva o nome de necrohemorrágica. As duas também podem ser chamadas de leve ou grave. A esquerda, leve, a direita, grave. Bom, o que a gente tem na pancreatite aguda edematosa, que é um quadro leve, autolimitado, que tem apenas edema, que acomete a grande maioria dos casos, que não vai deixar sequela, e que ainda mata muito pouco, só 1%. Mas a pancreatite grave, essa vai matar muita gente. Olha só, ela é grave, ela tem a necrose do pâncreas, ela tem a hemorragia retroperitoneal e vai ter um quadro sistêmico. Ela comete 10 a 20% dos casos. E ela vai matar muita gente? Vai matar muito. Os índices chegam de 30 até 60% dos casos. Assista de novo que você vai gravar sobre os dois tipos de pancreatite.